Estamos de volta com o nosso programa Eclésia Especial Sexta-feira Santa, conversando aqui com o Padre Guido Motinelli a respeito de tudo que envolve a paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, pois hoje é o dia solene, o dia litúrgico de lembrarmos a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A morte de cruz, a morte que remiu o pecado da humanidade, né? Nós queremos aprofundar nessas conversas, entender a riqueza e a beleza desses mistérios. Já começamos a conversar sobre isso no início do programa, no bloco anterior. Falamos sobre as celebrações que acontecem logo mais no período da tarde, a partir das 3 da tarde, na maioria das paróquias do Brasil. Nós vamos vivenciar esses mistérios também na liturgia, na qual hoje não tem missa, como a gente já disse no primeiro bloco. Hoje é o único dia do ano, né, Padre Guido? Não tem outro dia, só na Sexta-feira Santa que não tem missa, né? Somente nesse dia, Sexta-feira Santa, a Igreja realiza uma solene ação da liturgia, como é chamada. Isto é, a lembrança, a celebração da paixão e morte de Jesus. Nenhum padre, nem o Papa e nem os bispos hoje celebram a Santa Missa. Não vai faltar a Santa Eucaristia, a comunhão, que fica guardada desde ontem, Quinta-feira Santa, num altar especial, e hoje, durante a celebração, a Santa Hóstia é trazida ao altar para ser distribuída para todos os fiéis. Esta comunhão sacramental existe, mas não dentro da Santa Missa, porque hoje, repito, nenhum padre nem o Papa celebra a Santa Missa. Pois bem, hoje o programa Eclésia Especial, né, no horário diferente, pois é Sexta-feira Santa, é um dia especial. E queremos aqui, como eu disse, dedicar mesmo a nossa conversa para aprofundarmos esses mistérios da Semana Santa. Porém, na terça-feira, que é o horário comum do programa Eclésia, terça-feira, a partir das 8 horas da noite, né, nós já começamos nossa conversa sobre a Semana Santa, sobre esses mistérios que envolvem a profundidade, riqueza e beleza da liturgia da Semana Santa. Portanto, se você de repente não assistiu o programa na terça-feira, saiba que você pode acompanhar no nosso site, né? Aliás, não só o programa dessa terça-feira, né? Todos os programas de todas as semanas que nós exibimos aqui no programa Eclésia, você pode assistir no nosso site. É simples, basta você acessar o site da Rede Século XXI. RS21 está aí no seu vídeo, rs21.com.br, é o portal da Rede Século XXI. Lá você clica em programas, abre a lista de todos os programas que são exibidos aqui na casa, você procura ali, ó, programa Eclésia. Ao clicar no programa Eclésia, você vai entrar então na página do programa Eclésia, e lá estão disponíveis todos os programas que nós já exibimos nos últimos tempos. Você pode procurar na lista de vídeos, você vai encontrar todos os programas, alguns textos que também nós disponibilizamos. Na página do programa Eclésia, você pode também ter um espaço que você pode mandar um e-mail para a produção do programa, né? No Fale Conosco, um comentário de algum programa, sugestão de tema, é bem interessante também. A gente sempre está ligadinho aí no recadinho dos nossos telespectadores, enfim. Acesse mesmo o nosso site, né, e confira os programas anteriores. É uma série de programas, muitos temas. Como eu disse, desde terça-feira, o programa que já exibimos e começamos a falar sobre a Semana Santa, você pode acompanhar e ficar por dentro de tudo mesmo que a gente faz aqui no programa Eclésia, tá certo? Continuando a nossa conversa então, Padre Guido, vamos lá. No domingo passado, a igreja lembrou, a liturgia lembra uma data importante também, que é o Domingo de Ramos. Sim. Que a gente lembra aquele momento que Jesus entrou de maneira triunfante em Jerusalém. Todo mundo gritando hosana a ele, né, o tratando como um rei mesmo. O que aconteceu, Padre Guido? De repente ele chega em Jerusalém, sendo ovacionado por todo mundo. Poucos dias depois, estamos aqui a gente na Sexta-feira Santa, lembrando o dia da morte dele. Certo. A liturgia da Semana Santa inicia com uma pequena procissão chamada de Ramos, lembrando exatamente a acolhida que o povo fez para Jesus quando entrou triunfante na cidade de Jerusalém, né? Alguém tirou o seu manto, Jesus foi aclamado como filho de Davi, etc. Mas não havia muita sinceridade naquele povo. Um pormenor interessante. Até poucos anos atrás, quando se celebrava a procissão de Ramos, o sacerdote usava os paramentos brancos ou vermelhos, que são paramentos festivos.
Mas uma vez que o sacerdote entrava na igreja e chegava no altar, trocava os paramentos brancos ou vermelhos com os paramentos cor roxo. Isto é, a igreja entrava logo no clima da paixão de Jesus. Aquela acolhida faz refletir, porque aquele povo que com tanto, entre aspas, entusiasmo, aclamava Jesus como Filho de Deus, 4 dias depois, diante de Pôncio Pilatos, Eric, gritará, crucifica-o, mata-o. Gente, imaginamos o grande sofrimento de Jesus diante desta hipocrisia daquele povo. Foi uma acolhida que não durou muito tempo. E Jesus sofreu até a morte violentíssima na cruz, diante exatamente desta frieza, ou me desculpem, deste cinismo, digamos assim, do povo, que preferiu, inclusive, libertar-se de Jesus, acabar com ele, porque Jesus sabia ler na vida íntima de cada um. Esse costume de receber as pessoas na entrada da cidade, com ramos e tudo mais, não foi exclusivo de Jesus. Isso era um costume com as outras autoridades, eles faziam isso também, padre? Exato. Quando chegavam as autoridades, eram acolhidas, conforme o costume da época, agitando ramos, né? Eu sou italiano, na Itália não se chama Domingo de Ramos, certo, mas das oliveiras. Das oliveiras. Das oliveiras, exato, porque se usa também os ramos típicos de oliveiras. Né? E hoje, quando chega uma autoridade, é acolhida pelas bandeirinhas, por exemplo. Tapete vermelho. Sim, exato. Mas naquela época era sinal de festa acolher uma autoridade para que se sentisse bem naquela cidade. E Jesus entrou triunfante naquela cidade. Ele sabia o que lhe aconteceria 5 dias depois. Hoje nós lembramos isso, a sua paixão e a sua morte. Ele sabia muito bem que não havia muita sinceridade naquele povo, mas era exatamente para aquele povo que representava o povo da humanidade inteira, que Jesus estava prestes a doar a sua vida para nos resgatar de toda forma de erro, de falsidade, de hipocrisia e de pecado. A gente disse agora há pouco, né, no bloco anterior, que por volta das 15 horas, né, que Jesus faleceu na cruz, né? Mas as últimas horas antes de chegar até o ponto final da morte dele foram terríveis, né? Muito sofrimento, muita coisa. A gente pode dizer que a coisa começou a ficar mais terrível mesmo do ponto de vista do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, naquele episódio que a gente conhecido como a grande agonia? Sim. Jesus experimentou aqueles sofrimentos que são chamados de íntimos, e cujo efeito é ainda bem mais dolorido do que um sofrimento físico. Quais? Por exemplo, o abandono de todo aquele grupo de pessoas. Jesus notou que tudo que ele havia semeado de bom não estava dando nenhum resultado. Dos mesmos apóstolos, lembramos Pedro, que negou por 3 vezes de conhecer Jesus. Judas, que o traiu, vendeu, e como sinal escolheu uma coisa, digamos, absurda, um beijo. Interessante, quando Jesus recebeu este beijo, chamou Judas de amigo. Você com um beijo está traindo o Filho de Deus? E todos os apóstolos que fugiram. Quando Jesus percebeu o grande sofrimento, entre aspas, não esqueçamos que Jesus sofreu e veio morrer como homem, porque como Deus não podia nem sofrer e menos ainda morrer. Mas quando Jesus, como homem, sentiu a necessidade de ter alguém ao seu lado, este alguém seria nos seus apóstolos, estavam cochilando. Após ter jantado com Jesus, estavam dormindo na grama.
E Jesus sentiu a necessidade, suando sangue, acordou os seus apóstolos, não uma, mas 2 vezes, dizendo, pelo amor de Deus, vigiem, estejam comigo, vamos fazer uma oração juntos. Meus irmãos, nós não chegamos a suar sangue, mas sejamos práticos e sinceros. Quando alguém de nós passa mal, quando passa uma temporada num hospital, como deseja aquela visita, ou de uma pessoa da família, ou de um amigo? Quantas vezes nós ficamos com o olhar para a porta do quarto do hospital, aguardando que chegue alguém? Como importante a presença na hora do sofrimento. E Jesus, como homem, experimentou também isso. Sentiu a necessidade de ter alguém ao seu lado. Mas dormiram. E a 3ª vez ele chegou a dizer, continuem dormindo. Já estavam chegando os carrascos, todos aqueles soldados orientados por Judas, e sabemos todos nós o que aconteceu. Exatamente na noite entre quinta e sexta-feira. Aquela que nós passamos foi a noite mais triste na vida de Jesus. Parecia, inclusive, lendo os evangelhos, desculpem a comparação um pouquinho infeliz, parecia como uma bolinha de ping-pong, enviado para cá e para lá. Caifás, Anás, Pilatos, Herodes, depois voltava para um, voltava para o outro. Jesus se tornou um instrumento, digamos assim, de um repúdio total da humanidade. E sabemos que naquela noite ele também chegou a ser ofendido na sua vida mais íntima, foi coroado de espinhos, foi flagelado e foi ofendido por todos. Um processo sumário, sem nenhuma defesa. E na parte da manhã, bem cedo, infelizmente, Pôncio Pilatos decretou a morte de Jesus. Mas, voltando ainda um pouquinho antes da gente continuar a partir aí de Pôncio Pilatos, esse episódio da agonia, da grande agonia de Jesus, não é uma coisa comum, né, de ver uma pessoa suar sangue. Porém, é algo possível, né, é algo físico, né, diante de uma extrema angústia, dor e sofrimento, chegar a suar sangue, né? Isso é comum. A ciência não diz que isso não é algo anormal. Porém, não é tão simples, é raro. Agora, a tradição também não traz para esse período, Padre Guido, durante esse episódio dessa extrema angústia, será que o demônio mais uma vez apareceu para Jesus, tentando afastá-lo do que iria acontecer diante disso? Porque a oração de Jesus, inclusive nesse período, não foi fácil, né? Ele pediu, se possível, Pai, afasta de mim este cálice. Olha, prezados amigos, é verdade. Volto a repetir que Jesus sofreu e morreu como homem. E como homem, ele também queria ficar longe do sofrimento. Digamos assim, que quando cada um de nós recebe um problema, acontece uma dor de dente, um calo no pé, não sei, a febre logo nós corremos à procura daquele remédio. Vamos logo na farmácia mais próxima. Por quê? Porque queremos restabelecer o nosso equilíbrio perfeito. E na oração do sofrimento, foi muito bem lembrado agora por você, Eric, Jesus chegou a dizer, Pai, se for possível, afaste de mim este cálice de amarguras, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Estas são palavras muito profundas, meus irmãos, porque se dependesse da nossa vontade, acabo de falar da farmácia, não deveria existir nenhuma farmácia na esquina, porque nós queremos bem ao nosso corpo e queremos, digamos assim, uma perfeita harmonia entre todas as partes do nosso corpo, todos gozando de uma ótima saúde. O sofrimento, porém, bate na porta da nossa casa. Faz parte também da nossa vida. E Jesus
mesmo rejeitando do ponto de vista humano o sofrimento, ele aceitou plenamente o plano de Deus. E isto é muito profundo, porque nos faz compreender que o plano de Deus, que sempre quer o nosso bem, nem sempre, porém, segue os nossos desejos, né? Ou, digamos assim, os nossos impulsos. Porque, repito, o sofrimento pesa na nossa vida. Mas quando nós agora olhamos para o sofrimento de Jesus, é aí que nós adquirimos a força para transformar o sofrimento num instrumento que gera merecimentos espirituais. Como é importante saber oferecer também uma mortificação, um sacrifício, uma penitência, uma doença para a nossa verdadeira conversão, para a paz no mundo, para o bem da igreja, pela conversão dos corações mais endurecidos. Eis que o sofrimento, eis que a cruz se torna instrumento de bem para todos nós. Aliás, Eric, vale a pena lembrar os nossos amigos como o evangelho de alguns domingos atrás, certo. Se não vou errado, é o 4º domingo da Quaresma, colocava exatamente estas palavras. Vejam só, Jesus, que conhecia muito bem as passagens bíblicas, citou uma expressão do livro dos Números, o 4º livro do Pentateuco, e dizendo mais ou menos estas palavras: como Moisés levantou lá no deserto a serpente de bronze, bem grandona, e as pessoas que eram picadas pelas cobras, olhando para aquela imagem bem grandona, ficavam curadas, assim é necessário, ele disse, que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todos que olharem para ele possam receber a graça da salvação. Um paralelismo muito feliz que Jesus fez entre as primeiras páginas da Bíblia com a sua vida pessoal, com o seu momento histórico que estava para viver. Esse episódio do Antigo Testamento, da serpente erguida, é uma pré-figuração, né? A cruz. Exato. Aliás, o Antigo Testamento está cheio de exemplos, né? Muitas profecias e passagens esperando esse grande momento, né? Não foi de uma hora para outra, né? Uma construção de culturas, muitos livros, patriarcas, reis, etc., para chegar no ápice, vamos dizer assim, da história da salvação, que foi a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Exato. Podemos afirmar com toda sinceridade que o Antigo Testamento foi escrito em função do Novo Testamento. É o Novo Testamento para explicar e confirmar o Antigo Testamento. Você também foi muito feliz dizendo os paralelismos que existem, e são muitos, entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus usa exatamente estas imagens tão queridas para dizer que o símbolo da cruz não se tornaria nunca um instrumento de morte, de tristeza, de reclusão, digamos assim, ou do fim do mundo. Não. Pelo contrário, o símbolo da cruz se tornaria instrumento de vida, de merecimentos espirituais, de benefícios, de bons propósitos. Eis porque hoje, Sexta-feira Santa, o presente mais bonito que nós podemos dar a Jesus, que abre os seus braços na cruz e morre devido aos nossos pecados, deve ser a nossa resposta de fé. Todas as paróquias, durante estas últimas semanas da Quaresma, programaram a confissão sacramental. Meus irmãos, se alguém deixou de lado, encarecidamente, procure quanto antes reconciliar-se com Deus. O sacrifício de Cristo valoriza acima o nosso propósito de dar um basta ao pecado e de abraçar os ideais
que Jesus veio nos ditar. Tá certo. A gente vai para o intervalo, a gente continua essa conversa na sequência. O Padre Guido já falou sim de alguns personagens, né, que aparecem nessa história real, né, narrada nos evangelhos. Anás, Caifás, Herodes e Pôncio Pilatos. A gente vai passar um pente fino nessa história e lembrar a função de cada um, né, quem foi cada um desses personagens e qual relação ele teve com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sai daí, a gente já volta já para continuarmos essa conversa. Até já.